Começa agora o Papercast Fisioterapia, o podcast que transforma os papers de maior impacto do mundo em insights rápidos de áudio, da evidência científica direto para sua prática clínica. É isso aí. E, bom, a gente sempre ouve, seja nas clínicas ou nas academias mesmo, né, que agachamentos profundos destroem os joelhos. Ah, o famoso mito dos 90 graus. Exato. Que, sei lá, passar dos 90 graus é basicamente uma sentença de morte para a cartilagem. Mas, e se os dados biomecânicos provarem exatamente o contrário? E provam, né? Pois é, que frear o movimento bem nos 90 graus é o momento exato em que a patela sofre o maior nível de estresse possível. É assustador pensar nisso. E se toda a nossa abordagem histórica para a dor na parte da frente do joelho estiver, focada na articulação errada o tempo todo? Essa é a grande virada de chave. Então, nesta nossa análise aprofundada de hoje, o alvo é um dos maiores e honestamente mais frustrantes quebra-cabeças para quem lida com o movimento humano, que é a dor patelofemoral. A famosa DPF. Isso. E para desvendar isso, a gente vai cruzar duas grandes linhas de conhecimento. Primeiro, o rigor clínico das diretrizes de prática clínica, os CPGs de 2019 sobre o tema. Que são fundamentais. Sim, mas a diretriz sozinha pode ser um pouco seca, então a gente vai colocar, um motor V8 nessa discussão. Gosto dessa analogia. A gente vai trazer os dados clássicos, os dados absolutos de biomecânica do Scamilla, de 2009, e do Schoenfeld, de 2010. A ideia aqui é entender o problema de ponta a ponta. Maravilha, tô pronto. Porque geralmente, quando a gente pensa em um diagnóstico médico, existe meio que uma expectativa cultural de precisão visual, sabe? Sim, aquela coisa de ver pra crer, né? Exatamente. Um paciente cai, o braço incha, e aí o raio-x mostra uma linha branca irregular lá no osso, e o profissional simplesmente aponta e diz o problema tá aqui. E essa expectativa visual é justamente o que torna a clínica diária tão complexa às vezes. Porque existe um conforto psicológico enorme em diagnósticos binários, sabe? Como assim binários? Tá quebrado ou não tá quebrado? Tá rompido ou tá intacto? A gente foi treinado, na verdade a sociedade toda foi treinada, para buscar sempre a lesão estrutural óbvia. Só que aí o clínico vai e se depara com a dor patelofemoral e, de repente, o paciente traz aquela ressonância magnética de altíssima definição. Que custou uma fortuna, diga-se de passagem. Nossa, sim, caríssima. E o laudo volta completamente normal. Não tem ruptura, não tem nenhum desgaste severo, evidente. Nada. Mas, ao mesmo tempo, o paciente mal consegue, descer uma escada sem sentir uma pontada terrível no joelho. A imagem simplesmente não explica a dor. Eu fico muito intrigada com isso. Isso é a definição absoluta de águas turvas no diagnóstico por imagem. E é por isso que as diretrizes de 2019, os CPGs, dão um passo atrás e meio que gritam para a comunidade, parem de procurar resposta na ressonância. É uma mudança grande de postura. Muito grande. O diagnóstico da dor patelofemoral é eminentemente clínico. Ponto. Ele se baseia, na presença de dor retropatelar ou peripatelar. Ou seja, atrás ou ao redor da patela ali, né? Exato. Mas o pulo do gato, e isso é crucial, não é apenas onde dói. É o que faz doer. O diagnóstico depende totalmente de testes de provocação. Através de atividades que carregam a articulação patelofemoral de forma muito específica, geralmente em uma posição de flexão. Ok, vamos desempacotar isso, porque me lembra muito de como a tecnologia funciona. Como assim? É que me parece que a visão antiga tentava tratar o corpo humano apenas como um hardware, sabe? Se o raio-x não mostra nada quebrado, o hardware está intacto, a peça está lá. Tô acompanhando. Então, a dor patelofemoral seria meio que um erro de software. O sistema operacional emite um alerta de dor, ele meio que trava, mas apenas quando tenta rodar um programa de movimento muito específico. Como agachar. Isso, o ato de agachar, subir degraus. O hardware tá bem, mas o software dá erro de sistema ali. Olha, a analogia do software é muito boa, é interessante, mas ela falha em um ponto crítico que quem está na clínica não pode ignorar de jeito nenhum. Qual o ponto? Diferente de um computador ou de um celular,
O hardware humano sofre alterações reais baseadas em como esse software roda. Ah, claro, a adaptação do tecido. Exato. Se a pessoa executa um padrão de movimento falho por tempo suficiente, o osso e a cartilagem começam a sofrer alterações físicas reais, mesmo que elas não apareçam logo de cara na ressonância. Faz todo sentido. A sobrecarga contínua deforma a peça. Isso. E as diretrizes apontam o agachamento como o grande teste diagnóstico, o padrão ouro mesmo, justamente porque ele força o sistema ao limite mecânico. Entendi. E além do agachamento, escadas também, né? Sim, subir ou descer escadas e até aquela dor clássica após ficar sentado por muito tempo com os joelhos dobrados, sabe? No cinema ou no carro. Tudo isso entra na lista. E o CPG é bem categórico sobre a exclusão de outras patologias. Tem que testar o resto antes de bater o martelo. Com certeza, é preciso testar os cruzados, os meniscos, a articulação tíbio-femoral em si, se tudo isso está limpo e a mecânica do agachamento dispara o sintoma ali na frente do joelho, o diagnóstico está fechado. É uma síndrome de exclusão confirmada por provocação de carga. Mas aí a questão que fica martelando na minha cabeça é o seguinte, e acho que muita gente pensa nisso. Diga. Por que exatamente esses movimentos? O que acontece mecanicamente dentro do joelho que transforma o simples ato de, sei lá, sentar ou agachar em um gatilho tão potente para o sistema nervoso? É aí que a biomecânica entra para salvar a gente. Exato, a gente precisa abrir o capô e olhar as engrenagens de perto. Bom, para entender a engrenagem, os dados biomecânicos do Scamilla e do Schoenfeld são a chave dessa história. Existe um conceito na física que, confesso, muita gente confunde na prática. Que é? É a diferença entre força compressiva e estresse. Ah, isso é fundamental esclarecer. Né? No contexto do joelho, a força compressiva é aquela carga bruta, sabe? Empurrando a patela contra o fêmur. Certo. Estresse, no entanto, é essa mesma força dividida pela área de contato. Imagina a patela como uma polia passando por um trilho lá no osso. Uhum. Conforme o joelho dobra durante um agachamento, a tensão do quadríceps aumenta de forma absurda para segurar o corpo contra a gravidade. E isso simplesmente esmaga a patela contra o fêmur. Deixa eu ver se a física faz sentido aqui, pensando em um exemplo bem do dia a dia. É meio que a mesma lógica de alguém pisar no meu pé. Como assim? Tipo, se uma pessoa de uns 60 quilos pisa no meu pé usando um tênis de corrida daqueles com solado reto e bem macio, a força é distribuída. Incomoda, claro, mas eu sobrevivo. Sim, espalha a carga. Mas se essa mesma pessoa, com os mesmíssimos 60 quilos, pisa no meu pé usando um sapato de salto agulha, Nossa, aí a história muda. a força total é exatamente a mesma, né? Uhum. Os 60 quilos. Mas a área de contato é minúscula. O estresse naquele único pontinho do salto dispara e a dor é insuportável. É isso. Essa é a mecânica pura aplicada à biologia ali do joelho. E o detalhe anatômico que muda absolutamente tudo nessa jogada é que a cartilagem em si não sente dor. Aquela superfície lisa que reveste o osso, certo? Essa mesma. Ela não tem terminações nervosas. O que grita de dor, o que inflama de verdade, é o osso subcondral. Que é o osso que fica logo abaixo da cartilagem. Exatamente. É uma camada de osso viva e altamente inervada. Quando o estresse aumenta, como lá no seu exemplo do salto-agulha, esse osso subcondral sofre microtraumas. Uhum. E aí os dados do Scamilla revelam um cenário que é meio contraintuitivo para muita gente. Porque conforme o joelho flexiona, a patela vai se encaixando mais profundamente na ranhura do fêmur. Isso significa que a área de contato aumenta, né? Ela deita no osso. Sim. Teoricamente, isso deveria espalhar a força e diminuir o estresse. Seria o equivalente a trocar o salto-agulha pelo tênis de corrida. Mas não é isso que acontece na prática, certo? Não, de jeito nenhum. Porque a força bruta do quadríceps puxando essa polia da patela aumenta numa proporção muito mais violenta do que o ganho na área de contato. Exatamente. A matemática joga contra a articulação nesse momento. As forças compressivas sobem tão rápido, com tanta intensidade, que superam completamente a vantagem que a gente ganha com o aumento da área. Caramba! O resultado prático disso é que o estresse lá no osso subcondral sobe em uma linha quase vertical no gráfico. Mas, e aqui está a grande revelação do Scamilla, isso acontece até cerca de 70 a 90 graus de flexão. Peraí,
Isso vira de cabeça para baixo aquela regra de ouro de toda academia. Qual delas? Aquela instrução clássica de segurança que todo mundo já ouviu, de tipo, nunca passe de 90 graus no agachamento para proteger os joelhos. Ah, sim. O maior mito das salas de musculação. Pois é, mas baseando-se nesses dados de estresse subcondral que você acabou de falar, parar o movimento exatamente nos 90 graus significa colocar os freios do corpo e sustentar o peso no milissegundo de estresse máximo possível. É o pior momento possível para fazer uma pausa isométrica, se a sua preocupação é salvar a articulação patelofemoral. Nossa, isso é muito impactante. E tem mais. Ao ultrapassar os 90 graus e ir para o agachamento profundo, aquele que o pessoal tem tanto medo, o estresse não continua subindo para o infinito. Ele para. Ele estabiliza em um platô ou até começa a diminuir um pouco. A anatomia humana, cara, ela resolve o problema de uma forma belíssima. Como o corpo faz isso lá embaixo, na parte profunda do agachamento? Em ângulos profundos, a área de contato da patela continua aumentando e o próprio tendão do quadríceps, por incrível que pareça, encosta no fêmur. Ah, ele cria uma nova área de apoio. Exato. Ele cria uma nova área de dissipação de carga. O tendão começa a ajudar a patela a absorver aquele choque compressivo. Ok, o estresse ósseo melhora, mas e os ligamentos? O grande medo do agachamento profundo sempre foi o risco de estourar o ligamento cruzado anterior, né, o famoso LCA. Então, o Schoenfeld desmonta esse medo completamente com dados muito precisos. Em ângulos profundos de flexão, muito além de 90 graus, as forças de cisalhamento... Aquelas forças que tentam deslizar o osso da canela para frente ou para trás, certo? Isso, a força de cisalhamento da tíbia. Essas forças caem drasticamente lá no fundo do agachamento. Sério? Sim. Os ligamentos cruzados, na verdade, ficam mais seguros lá embaixo porque os ossos do joelho se encaixam mecanicamente e as estruturas posteriores limitam aquele movimento de gaveta. O agachamento profundo é muito seguro para os ligamentos. É impressionante como o corpo possui esses mecanismos de autoproteção. Mas, se a mecânica é tão bem desenhada assim, por que diabos a dor patelofemoral é tão prevalente? É uma ótima pergunta. Historicamente, o paciente entrava no consultório com essa queixa e o profissional sacava meio que uma receita de bolo, sabe? Ah, eu sei bem. Fortalecer o vasto medial oblíquo do quadríceps na cadeira extensora? Exatamente. Fazer extensão de perna, colocar um gelo e ir para casa. Mas ao olhar de perto para as diretrizes de 2019, fica super claro que essa abordagem é totalmente obsoleta hoje. Completamente. Eles abandonaram a ideia de que existe apenas uma causa e um tratamento único, né? Sim. O abandono da receita de bolo foi de longe o maior avanço dessa diretriz. Tratar a dor patelofemoral como uma entidade única ignorava toda essa complexidade biomecânica que a gente acabou de discutir. O CPG introduziu a necessidade de dividir os pacientes em 4 subcategorias. E isso é baseado em deficiências físicas. É uma mudança de paradigma. A gente não tá mais tratando só a dor no joelho, né? Exato. Não estamos mais tratando o sintoma. Estamos tratando o mecanismo que está gerando a sobrecarga naquele joelho específico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos mergulhar nessas categorias, porque acho que isso muda a prática de amanhã cedo do pessoal que está ouvindo. Vamos lá. E antes mesmo de pensar em fraqueza muscular ou falta de flexibilidade, as diretrizes começam com o óbvio que muitas vezes é ignorado. A sobrecarga, né? O famoso overuse. Isso levanta uma questão importante sobre capacidade. É como se a gente fizesse uma analogia com um carro. Imagina pegar um carro em perfeitas condições, motor super potente, suspensão alinhadinha. Tá zerado. Tá perfeito. Mas você decide rodar com ele por, sei lá, 48 horas seguidas no deserto sem nenhum descanso. O carro vai ferver, não tem jeito. Vai ferver, não tem defeito mecânico primário. Existe só uma violação da capacidade de recuperação do sistema. Perfeito. Esse é o paciente clássico da primeira categoria do CPG. É aquela pessoa que corre uns 5 quilômetros no fim de semana de boa e, de repente, decide treinar para uma meia maratona em um mês. Dobra o volume do nada. Abruptamente. Ou o militar recruta que sai do sedentarismo direto para marchas diárias carregando mochila super pesada. O tecido cartilaginoso e o osso subcondral têm uma capacidade natural de se adaptar à carga, mas eles precisam de tempo metabólico. Precisam reconstruir. Isso.
Quando o aumento na magnitude ou na frequência da carga supera essa janela de recuperação, o osso subcondral inflama. E olha, nesses casos, intervir com exercícios complexos pode até piorar o quadro. A gestão de carga é o verdadeiro tratamento ali. Então, primeiro a gente olha para a quilometragem, para a carga, mas e quando o problema realmente é a falta de potência no motor? A segunda categoria fala justamente de déficit de performance muscular. E a gente tem que ter cuidado aqui. Porque por muito tempo acreditou-se que isso significava apenas um quadríceps fraco. Claro. Certo, o motor logo acima do joelho ali. Mas a literatura mais recente aponta os holofotes para outro lugar. Aponta diretamente para o quadril. O quadril. Sim, o CPG destaca que o déficit não se limita só à coxa. Ele engloba de forma crucial a musculatura do complexo póstero-lateral do quadril, principalmente os glúteos, Glúteo máximo, glúteo médio. os rotadores externos. Existe uma correlação fortíssima, especialmente no público feminino, entre a fraqueza desses abdutores e rotadores lá do quadril e o desenvolvimento da dor patelofemoral. Entendi. Se a base não está firme... Exato. Se a base do fêmur, lá em cima, encaixada na pelve, não tem estabilidade muscular, o osso inteiro balança, e o joelho sofre as consequências de cada impacto durante a marcha ou a corrida. Faz sentido. E isso nos leva, de forma quase que automática, para a terceira categoria, que para mim talvez seja mais fascinante. O déficit de coordenação de movimento. Essa é fantástica mesmo. Porque aqui a gente não está falando de músculos que são fracos e incapazes de gerar força. Não mesmo. Se a gente colocar esse paciente em um dinamômetro no laboratório, a força isolada dos glúteos e do quadríceps pode até estar normal. O problema está no tempo da ignição, né? Essa distinção entre força pura e controle motor é vital para quem atende. É o cérebro falhando ali. É o cérebro que falha em recrutar esses músculos no milissegundo exato em que o calcanhar toca o chão. O paciente dessa terceira categoria, ele apresenta um padrão muito, mas muito característico na clínica que a gente chama de valgo dinâmico. Que é aquele colapso para dentro, né? Isso, aquele colapso medial que a gente observa quando a pessoa agacha, ou aterriza de um salto, ou simplesmente quando desce um degrau. O joelho mergulha violentamente em direção ao centro do corpo. É aflitivo de ver às vezes. Da agonia. A força até existe no sistema, como você falou, mas os caminhos neuromusculares estão completamente desincronizados. Os abdutores do quadril demoram milissegundos a mais para ativar e isso já é suficiente para a articulação desabar. E a intervenção aqui é diferente, certo? Não é só botar peso. Não é apenas colocar carga e fazer força na máquina. É reeducação de movimento puro. É usar espelhos, usar feedback visual, dar comandos verbais externos para forçar o sistema nervoso central a reprogramar aquele padrão motor na hora que a pessoa se move. Legal. E ainda existe a quarta e última peça desse quebra-cabeças, que aborda as deficiências de mobilidade. Sim, a mobilidade. E é interessante notar que as diretrizes não focam apenas na pessoa muito dura, né, na hipomobilidade, mas também no outro extremo, que é a hipermobilidade. O chassi do carro pode estar travado de ferrugem ou com os parafusos frouxos demais. As duas coisas dão problema. Exato. E os dois extremos são, assim, desastrosos para o joelho. Na hipomobilidade, a gente encontra aqueles tecidos moles que perderam elasticidade, encurtamentos severos da cadeia posterior, os isquiotibiais, a musculatura da panturrilha ali, gastrocnêmio, sóleo. Até o trato iliotibial e o quadríceps, né? Com certeza. A mecânica do corpo trabalha muito por compensação. Então, se a articulação do tornozelo não tem amplitude de movimento adequada para dobrar, se a dorsiflexão está restrita... O corpo vai roubar movimento de outro lugar. Sempre rouba. O sistema vai buscar essa mobilidade extra na articulação mais próxima. E adivinha qual é? O joelho. E do outro lado do espectro, na hipermobilidade, o grande foco é o pé. O pé muito chato, flexível demais, com aquele arco plantar colapsando excessivamente, ele altera toda a fundação do corpo a cada único passo. Olha, ouvindo toda essa descrição detalhada dessas 4 categorias, uma coisa me salta aos olhos. É gritante, na verdade. O que seria? Então, o que tudo isso significa? Nós começamos essa análise falando sobre a dor na frente do joelho, na patela.
Mas ao mapear as estratégias de tratamento da diretriz, a intervenção parece acontecer em qualquer lugar, menos no próprio joelho. É um excelente ponto. Sério, a gente falou de dosar o volume de corrida na categoria 1, falamos de fortalecer os glúteos lá no quadril na categoria 2, treinar o cérebro na 3 e alongar a panturrilha ou lidar com o pé na 4. Uhum. Se o osso subcondral que está lá gritando de dor fica no joelho, por que os pesquisadores estão obcecados pelo quadril e pelo pé? O joelho é só uma vítima que ficou presa no meio de uma vizinhança ruim. Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da biomecânica clássica, existe um conceito chamado paradigma da articulação intermediária. E o joelho é o exemplo perfeito, o poster child disso. Como ele funciona? Na sua essência anatômica, o joelho é só uma dobradiça. Ele flexiona e estende. Basicamente, só isso. E ele está ali espremido fisicamente entre duas articulações estruturalmente muito mais móveis e muito mais complexas. Que são o quadril e o tornozelo. Sim, a articulação esférica do quadril em cima e aquele complexo multidirecional do tornozelo e pé embaixo. Voltando à nossa analogia inicial da patela como uma polia correndo em um trilho, Certo. o trilho é a ranhura troclear que fica lá no osso do fêmur. Se a musculatura do quadril é fraca, e ocorre aquele valgo dinâmico que a gente conversou, o que acontece na realidade não é a patela sendo empurrada para fora. Não. Não. É o próprio osso do fêmur que roda internamente por baixo da patela, que está meio que estacionária ali, segura pelo tendão. Nossa. Essa visualização mental muda tudo. Muda completamente a forma de entender o que está acontecendo ali. Totalmente. Pensando na massa dos ossos, é muito mais provável que a força da gravidade e a fraqueza do quadril façam o osso longo e pesadão, que é o fêmur, girar em torno do seu próprio eixo, do que a gente imaginar aquele osso pequenininho da patela saltando sozinho fora do lugar. Exatamente isso. O trem fica parado e o trilho roda embaixo dele. É isso. É a analogia perfeita. O trilho roda embaixo do trem. E o pé vindo lá de baixo do sistema agrava esse cenário todo. Agrava, e muito. Imagina a pessoa com pronação excessiva do pé. Ou aquele paciente que tem uma restrição muito severa de panturrilha e precisa desabar o arco do pé para conseguir avançar a perna durante um passo normal. Ele compensa desabando. Isso faz a tíbia rodar internamente. Então agora, como clínico, você precisa imaginar a tempestade perfeita acontecendo. O fêmur rotacionando internamente lá de cima para baixo e a tíbia rotacionando internamente de baixo para cima. Meu Deus, é uma torção pura. O joelho, sendo só uma dobradiça, coitada ali no meio do caminho, ele é submetido a uma força de torção gigantesca. E conectando isso lá com o que discutimos na física do agachamento, essa torção altera de forma dramática a área de contato da patela. Ah, claro. Porque ela sai do eixo de encaixe perfeito. Exato. A área que deveria ser ampla para dissipar o estresse, de repente diminui, concentrando toneladas de força compressiva numa faceta minúscula da cartilagem. E aí o osso subcondral sofre microtrauma, inflama e gera aquela dor profunda que não aparece no raio-x. O joelho não é o culpado. Ele é a vítima clamando por socorro. É a tradução mais perfeita da física para a fisiologia. Fica muito claro que tentar resolver a dor patelofemoral olhando só para a patela é, sei lá, o equivalente a colocar um balde embaixo de uma goteira sem nunca pensar em consertar o telhado. Sem dúvida. Antes de fecharmos a nossa análise clínica de hoje, eu acho que vale uma recapitulação rápida para os pilares que quem nos acompanha pode aplicar na prática amanhã mesmo. Vamos lá. Primeiro, abandonar de vez o fetiche pela imagem. O diagnóstico é clínico. É baseado na dor provocada por atividades que aumentam a força compressiva em flexão, como o agachamento profundo ou as escadas. Fundamental. Segundo, entender a diferença sutil, mas brutal entre força bruta e estresse subcondral. Lembrando sempre que mandar o paciente parar o agachamento lá nos 90 graus pode, ironicamente, manter ele na zona de maior estresse e inflamação. Passar dos 90 não é o vilão que pintaram por aí. E terceiro, e eu acho que essa é a maior virada de chave do CPG de 2019, esquecer o protocolo universal de gelo e cadeira extensora. Cada paciente é um quebra-cabeças diferente que precisa e deve ser classificado. É tratar a pessoa não só o sintoma genérico. O volume de carga excedeu a biologia,
Ou os motores do quadril tão fracos, o cérebro daquela pessoa perdeu o controle sobre o momento do movimento, ou é o tornozelo que está travado, forçando o joelho a compensar. Avaliar a vizinhança completa parece ser a única forma de salvar a articulação. Essa sua síntese resume maravilhosamente bem a vanguarda atual da abordagem patelofemoral. E, sabe, para encerrar, há uma reflexão mais profunda que a literatura até sugere de forma indireta, e algo para quem nos escuta refletir muito além das paredes da clínica. Qual é a reflexão? Vimos hoje que a sobrevivência mecânica dessa engrenagem do joelho, que é tão simples, depende de uma harmonia quase artística, né? Entre a flexibilidade lá embaixo no pé, a força brutal lá no alto do quadril e um controle neurológico refinadíssimo conectando tudo isso. É um verdadeiro balé mecânico. Com certeza. O que levanta um questionamento meio inevitável para mim. Será que o nosso estilo de vida contemporâneo não é o grande vilão não declarado de tudo isso? É, o sedentarismo moderno. A gente passa décadas das nossas vidas sentados em cadeiras, o que invariavelmente encurta nossos flexores e quadril e desliga completamente aquele tônus de repouso dos glúteos. E nas crianças a gente vê o oposto extremo às vezes, né? Sim, quando não estamos sentados, vemos a especialização esportiva cada vez mais precoce, colocando crianças pequenas para repetir o exato mesmo vetor de força e de estresse mecânico umas 1000 vezes por dia no mesmo esporte. Não tem variedade de movimento. É assustador pensar que talvez a gente esteja reengenheirando o próprio corpo humano, de forma cultural mesmo, para falhar na mecânica mais rudimentar da nossa evolução, que era a habilidade de agachar profundamente no chão e levantar sem dor. Uma habilidade básica de sobrevivência. Pois é. A dor patelofemoral, com essa prevalência altíssima que a gente vê, talvez não seja um defeito de fábrica ou um azar genético. Ela pode ser apenas o reflexo físico de um corpo que parou de ser usado para a função que foi projetado. Que pensamento profundo para finalizar. Então, eu deixo um convite final para o pessoal que está ouvindo. Da próxima vez que vocês estiverem caminhando por um parque, ou em uma academia, ou apenas assistindo as pessoas subindo as escadas do metrô, reparem. Reparem nos joelhos mergulhando para dentro, nos pés colapsando no chão. A resposta biomecânica não está escondida dentro de um laboratório fechado. Ela está acontecendo bem na nossa frente, todos os dias. Uma provocação excelente para fechar a investigação de hoje. O raio-x tentou nos convencer por muito tempo de que a resposta estava na anatomia estática, no hardware imóvel. Mas a ciência de ponta nos ensina que a verdade e a solução real para o paciente só se revela quando prestamos atenção na história de como esse sistema todo se movimenta. Fica a reflexão e a gente se encontra no nosso próximo mergulho nos papers. Até lá!